Vote Anizinho! Renovação é com Anizinho Montesquieu. Competência e experiência é 28888 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei! 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888. É portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquieu, não esqueça jamais. 28888. Anizinho Montesquieu, escolhido pelo povo. 28888. Paissandu e água boa, pensando em tudo novo. Anizinho Montesquieu é amigo da cultura, maior incentivador do esporte de Paissandu e água boa. Então vote 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei! Vote 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888. É portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquieu, não esqueça jamais. 28888. Anizinho Montesquieu, escolhido pelo povo. 28888. Paissandu e água boa, pensando em tudo novo. Dentro da Câmara, Anizinho Montesquieu é uma pessoa respeitada e admirada, com respeito ao próximo e valoriza a nossa população. Então vote 28888. 28888. Anizinho Montesquieu, escolhido pelo povo. 28888. Paissandu e água boa, pensando em tudo novo. 28888. Anizinho Montesquieu, escolhido pelo povo. 28888. Paissandu e água boa, pensando em tudo novo. E para prefeito é Argel Benites e Ismael Batista, 22. Coligação Unidos por Paissandu. E para vereador, Anizinho Montesquieu, 28888. Vote Anizinho! Renovação é com Anizinho Montesquieu. Competência e experiência é 28888 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei! 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888. É portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquieu, não esqueça jamais. 28888. Anizinho Montesquieu, escolhido pelo povo. 28888. Paissandu e água boa, pensando em tudo novo. Anizinho Montesquieu é amigo da cultura, maior incentivador do esporte de Paissandu e água boa. Então vote 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei! Vote 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888. É portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquieu, não esqueça jamais. 28888. Anizinho Montesquieu, escolhido pelo povo. 28888. Paissandu e água boa, pensando em tudo novo. Dentro da Câmara, Anizinho Montesquieu é uma pessoa respeitada e admirada, com respeito ao próximo e valoriza a nossa população. Então vote 28888. 28888. Anizinho Montesquieu, escolhido pelo povo. 28888. Paissandu e água boa, pensando em tudo novo. 28888. Anizinho Montesquieu,
escolhido pelo povo. 28888, Paysandu e Água Boa, pensando em tudo novo. E para prefeito é Argel Benites e Ismael Batista, 22. Coligação Unidos por Paysandu. E para vereador, Anizinho Montesquio, 28888. Vote Anizinho! Renovação é com Anizinho Montesquio. Competência e experiência é 28888 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888, é portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquio, não esqueça jamais. 28888, Anizinho Montesquio, escolhido pelo povo. 28888, Paysandu e Água Boa, pensando em tudo novo. Anizinho Montesquio é amigo da cultura, maior incentivador do esporte de Paysandu e Água Boa. Então vote 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei! Vote 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888, é portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquio, não esqueça jamais. 28888, Anizinho Montesquio, escolhido pelo povo. 28888, Paysandu e Água Boa, pensando em tudo novo. Dentro da Câmara, Anizinho Montesquio é uma pessoa respeitada e admirada, com respeito ao próximo e valoriza a nossa população. Então vote 28888. 28888, Anizinho Montesquio, escolhido pelo povo. 28888, Paysandu e Água Boa, pensando em tudo novo. 28888, Anizinho Montesquio, escolhido pelo povo. 28888, Paysandu e Água Boa, pensando em tudo novo. E para prefeito é Argel Benites e Ismael Batista, 22. Coligação Unidos por Paysandu. E para vereador, Anizinho Montesquio, 28888. Vote Anizinho! Renovação é com Anizinho Montesquio. Competência e experiência é 28888 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888, é portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquio, não esqueça jamais. 28888, Anizinho Montesquio, escolhido pelo povo. 28888, Paysandu e Água Boa, pensando em tudo novo. Anizinho Montesquio é amigo da cultura, maior incentivador do esporte de Paysandu e Água Boa. Então vote 28888. No Anizinho eu vou votar. Votei! Vote 28888. Tem competência e experiência, mestrado em direito, advogado e professor. Amigo da cultura, maior incentivador. Anizinho é 28888, é portador de uma voz forte, atuante no que faz. Anizinho Montesquio, não esqueça jamais. 28888, Anizinho Montesquio, escolhido pelo povo. 28888, Paysandu e Água Boa, pensando em tudo novo. Dentro da Câmara, Anizinho Montesquio é uma pessoa respeitada e admirada, com respeito ao próximo e valoriza a nossa população. Então vote 28888.
88888 Anizinho Montesquieu escolhido pelo povo. 2